Oi, gente, tudo bem? Retomando os trabalhos aqui, uma questão da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, vestibular 2022, estequiometria, boa e velha estequiometria, questão bem interessante. Bom, vamos bater papo sobre? Vem comigo aqui. O composto silicato de sódio, Na2SiO3, é um adesivo inorgânico denominado vidro líquido e é produzido a partir da reação entre o carbonato de sódio e o dióxido de silício, representado na equação. Reparou que ele não disse se a equação está balanceada ou não? Então sempre verifica, tá? Quando eu olho para cá, eu estou vendo aqui, ó, dois sódios, está vendo? Na, sódio, duas vezes. Quando eu vou no produto, Na, que é o sódio, duas vezes também. Por hora, o sódio está ajustado, tá? Outro cara que me interessa aqui é o silício. Ó. O silício aparece uma vez aqui no reagente e apareceu também uma vez aqui no produto, certo? Por enquanto, ok. O carbono aparece uma vez aqui no reagente e também aparece uma vez aqui só no produto. E quanto aos oxigênios, são 3 oxigênios aqui no carbonato de sódio, mais 2 do dióxido de silício. 5 no total dos reagentes. E eu tenho no silicato de sódio 3 oxigênios, no dióxido de carbono 2, totalizando 5 também. Então a equação está balanceada. Ele não falou nem que estava, nem que não estava. Eu vou verificar. Às vezes o enunciado fala para você de acordo com a equação balanceada abaixo. Aí você já confia, a equação está balanceada. Às vezes o enunciado diz para você que a equação está balanceada, conforme a equação abaixo não balanceada. Como ele não falou nada, você vai lá verificar, pode estar ou pode não estar, certo? Seguindo, em um processo industrial, foram inseridos no reator 200 quilogramas da mistura reacional. Gente, o que é mistura reacional? Os reagentes que foram misturados para a reação acontecer. Então, isso aqui são os nossos reagentes. Jeff, você está falando então do Na2CO3, do carbonato de sódio, e também do SiO2, dióxido de silício, tudo junto? É isso, estou falando dos dois juntos. A massa total de reagentes, 200 quilogramas. Importante pra caramba isso aqui que a gente vai ler agora, tá, gente? Presta bastante atenção, vou até trocar de cor aqui, tá? Após todo o carbonato de sódio ter sido consumido. Gente, quando ele fala que o carbonato de sódio foi consumido, ele deve ser o meu reagente limitante, né? Esse carinha aqui, se ele foi totalmente consumido, ele é o meu reagente limitante. Quer dizer que o outro deve estar em excesso. O meu desconfiômetro aqui está ligado. Por que ele vai falar que um reagente só foi totalmente consumido? Ele só citou um. Ele só falou o carbonato de sódio. É bem provável que o SiO2 esteja sobrando, seja o meu reagente em excesso. Né? Porque senão ele ia falar assim, após toda a mistura reacional ter sido consumida, aí não sobra ninguém. Mas ele falou só do carbonato de sódio. Então, esse carinha aqui deve ser o nosso reagente limitante, que é aquele que a gente sempre usa na hora de fazer as questões, que envolvem excesso. Tá? E aí, uma outra coisa importante: a massa de sólidos no compartimento reacional. E em cima ele usou o termo mistura reacional, tá vendo? Aí são os componentes que serão misturados. Compartimento reacional é o reator, é o recipiente no qual a reação está acontecendo. Então, ali é só o nosso armazenador, né? O recipiente que está armazenando os componentes antes, durante é ótimo, né? Antes, durante e depois a reação acontecer, tá bom? Então, compartimento reacional é só o nosso recipiente, tá? Recipiente, ok? E uma coisinha interessante: a mistura de sólidos, né, a massa de sólidos no compartimento reacional era 156 gramas, certo? Na reação, esse carinha aqui é sólido. Esse aqui também é sólido. Jeff, como é que você sabe? Tem um Szinho aqui embaixo no parênteses. Esse também é sólido. Esse aqui não é. Esse é gás, CO2 é gás.
Bom, na mistura reacional adicionada no reator, ou seja, nos 200 quilogramas iniciais, o percentual do dióxido de silício foi de... Vamos lá, vamos organizar isso, tá? Tá aqui a nossa reaçãozinha. Você percebeu que quando ele diz que a mistura reacional tinha massa 200 quilogramas, é isso aqui tudo junto? Tudo isso aqui junto tem massa de 200 quilogramas, certo? Só que a mistura de sólidos ao final do processo, ou seja, quando o carbonato de sódio for completamente consumido, é de 156. Então, repara, quando ele fala isso, somente esse sólido que sobrou, o SO2, e o sólido produzido, o Na2SO3, que totalizam 156 quilogramas. Jeff, por que não Na2CO3? Porque ele foi taxativo. Ele falou, após todo o carbonato de sódio ter sido consumido. Então, não tem mais carbonato de sódio aqui, ó, compondo esses 156 quilogramas. Se ligou? E aí nós temos um probleminha, que é o seguinte, eu não sei a massa de um componente ali só, de um individualmente. Eu não sei qual é a massa de Na2CO3 que tem dentro desses 200 quilogramas. Eu não sei qual é a massa do SiO2 que tem dentro desses 200 quilogramas. Até porque se eu soubesse, o percentual do SiO2 na mistura estava no papo. Eu não sei quanto de Na2SiO3 foi consumido. Eu não sei quanto de SiO2 sobrou. Eu sei sempre informação sobre dois componentes juntos. A mistura reacional inicial, Na2CO3, SiO2. Sólidos no final, Na2CO3 acabou. Ele disse, após todo o carbonato de sódio ter sido consumido. Se for consumido, não está mais ali. Ele já se transformou em outra coisa. Então, o que sobrou? O SiO2, que a gente suspeitou lá no início que devia estar em excesso, e o Na2SiO3 que foi formado. Então, a gente não sabe a massa de um deles. Se eu soubesse a massa de um deles separadinho, eu descobriria quanto do Na2CO3 reagiu, porque é sempre com o limitante que a gente trabalha, tá? E aí descobre qual é o percentual dele na amostra. Certo isso? Sacou a ideia? Então, vamos pensar junto, olha só. Segundo a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu começo a reação com 200 quilogramas, durante a reação, a massa total tem que ser 200 quilogramas durante a transformação, e após a transformação ter cessado, após a reação ter acabado, após o reagente limitante ter sido consumido, a minha massa total também tem que ser 200 quilogramas. Bom, se antes tem que ser 200 quilogramas, durante o processo tem que ser 200, e ao final do processo tem que ser 200, a todo instante essa massa tem que dar 200 quilogramas. Por que nesse instante aqui, ó, quando acabou o Na2CO3, a massa dos sólidos é 156? Porque se é sólido, o gás não está contado. Então, essa diferença de massa aí, ó, que a gente está imaginando, tem que ser 200 o tempo inteiro. Se agora tem 156 de sólidos, é porque aqui eu tenho 44 quilogramas que estão faltando. Como o CO2 é gás, não foi contabilizado nesses 156. Por quê? Porque ele diz que a massa de sólidos é 156 quilogramas. Ele não botou gás nessa conta. Então, pela diferença, já que a massa se conserva o tempo inteiro, a gente conclui que faltam 44 gramas de CO2. Porque 44 com 156 dá 200. E a massa tem que ser 200 durante toda a reação. Certo? Agora sim, eu tenho a massa produzida de um componente individualmente, não de mistura de sólidos, não de mistura reacional. E, Jeff, tá bom, o que eu faço com isso agora? Bom, gente, descemos aqui. Estequiometria, aquele caso clássico, como a gente sempre costuma fazer. A equação está balanceada, já verificamos. Eu sempre escrevo a proporção molar, dizendo quantos mols de cada componente participam dessa reação. Então, primeiro passo, equação balanceada. Segundo passo, proporção molar. Certo? 1 mol aqui do CO2. Terceiro passo, conseguir relacionar as substâncias que me interessam. Me interessa sempre o limitante, porque é com ele que eu faço as contas, e me interessa o CO2 porque é o único cuja informação eu consegui tirar individualmente. Ele não está no meio de uma mistura de sólidos, naqueles 156 quilogramas, e também não está na mistura reacional, dos 200 quilogramas.
Ele está sozinho ali agora com 44. Tá? E eu vou passar tudo para a massa, porque todas as informações do problema referem-se à massa. Então, fui até a tabela periódica, na verdade, nem foi tabela, né? Na própria questão tem aqui os dados. Massa do sódio é 23, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Certo? Com base nessas massas, eu venho para cá e faço o quê? Oxigênio, 16 vezes 3 oxigênios, 48. O carbono é 12. 48 com 12 dá 60. O sódio é 23, só que são dois sódios. 46. 46 com 60, 106 gramas do Na2CO3. Vim para cá, massa do CO2 aparece tanto nas questões que a gente até decorou já, né? Carbono 12, cada oxigênio 16. Dois oxigênios, 32. 32 com 12, 44 gramas. Isso aqui nada mais é do que a proporção molar, essa em vermelhinho que está aí, convertendo o mol para massa. É a mesma quantidade de matéria, só que agora eu troquei a unidade de medida. Em vez de trabalhar com mol, trabalhei com massa. Pelo que a gente analisou aqui agora há pouquinho, a massa de CO2 produzida é 44 quilogramas. Né? A questão foi bacaninha com os dados, vamos fazer uma conta simplesinha aqui, né? Quanto você acha de Na2CO3 que eu vou formar? Né? Lembrando, grama do carbonato de sódio está para grama do CO2, assim como quilograma do carbonato de sódio está para quilograma do CO2. Como o número se manteve, 44, o X também vai se manter em 106 quilogramas do Na2CO3. A gente sempre trabalha com limitante, por isso que eu calculei o Na2CO3. Certo? Só que a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o percentual do SiO2. Né? Olha aqui, ó, na mistura reacional adicionada ao reator, o percentual do dióxido de silício. Certo? Bom, se a gente acabou de descobrir que dos 200 quilogramas de mistura reacional, temos 106 quilogramas do Na2CO3, a gente consegue concluir rapidinho que para chegar a 200 faltam 94. Esses 94 quilogramas da mistura reacional no início é do SiO2. A pergunta é, esse 94 aqui, ó, corresponde a quantos por cento desse 200? Então, 200 quilogramas da nossa mistura corresponde a 100% dela. Os 94 quilogramas só do SiO2 correspondem a P%. Certo? Fazendo uma continha rápida, esse P vai ser 94 vezes 100 sobre 200. Bom, posso simplificar aqui esse 100 com esse 200? E chego à conclusão que a proporção aqui é de 1 para 2. 94 por 2, 47. Ou seja, eu tenho 47% do nosso SiO2 dentro da mistura reacional inicial. Tá bom? E com isso a gente chega à conclusão que o nosso gabarito é letra D de dado. 47% do SiO2. Certinho? Beleza? E aí, o que você achou dessa questão? Maneirinha? Resolução bacana? Dá muito mais trabalho se você não tiver essa sacação do Lavoisier ali nos ajudando a descobrir a quantidade do CO2. Mas se lembrou disso, a questão fica um pouquinho mais acessível. Bom, questão interessante, gostei bastante dela, tá? Foi uma sugestão feita lá no Instagram, e então te peço para que, se você tiver alguma sugestão, alguma questão que você queira pedir, bota lá no Instagram, bota aqui nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, ativa notificações e ajuda a gente a levar um pouquinho mais a química, né, e né, tentar desembaralhar essa química da sua cabeça. Estequiometria, ligações, tabela periódica, química orgânica, enfim, vou tentar te ajudar no que eu puder. Bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço e, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.